pessoas me abordam e dizem: olha, senador Girão, eu acompanho os seus discursos, é muito importante o que é colocado, parabéns pelo posicionamento. Talvez outros não gostem, mas é a democracia, né? E acompanham pessoas de diferentes vertentes políticas, ideológicas, partidárias. Isso faz parte da democracia. Mas o que a gente está vendo no Brasil é tudo invertido. O que nós estamos vendo no Brasil é a inversão de prioridades e de valores e princípios, né? Você vê os corruptos sendo soltos, ganhando aí privilégios, e, ao mesmo tempo, você vê quem cumpre a lei sendo perseguido de forma implacável. Quem é de direita, quem é conservador, é perseguido nesse país. Nós temos presos políticos em pleno século XXI. E a gente não pode se calar. Se fosse alguém do PT que estivesse sofrendo isso, por exemplo, que eu tenho muitas restrições e coloco aqui as incoerências, mas eu defenderia a liberdade de expressão. A gente não pode se calar com o que está errado. A Constituição é justamente esse norte para que a gente possa ter justiça para todos. Mas o que nós estamos vendo aí é a metralhadora, vamos dizer assim, especialmente do STF, voltada para quem os critica, quem coloca os seus abusos de forma clara. E eu quero justamente falar sobre esse assunto hoje, que é o assunto da semana, e vai ser da próxima também, que é o julgamento nefasto, irresponsável, inoportuno para controlar as redes sociais no Brasil, lá no STF. Ora, senhoras e senhores, vamos pensar junto aqui, independente se você não concorda comigo, se você tem um pensamento diferente, faz parte, eu respeito e procuro até dialogar nas redes sociais. Quem me segue no Instagram, no X, especialmente no Instagram, que é o que eu acompanho mais de perto, sabe que eu respondo todo mundo que me coloca e me faz questionamentos e críticas. Mas eu quero que você pense comigo, vamos jogar luz aqui, vamos jogar luz. Nesse momento a gente precisa ter serenidade, mais do que nunca, né? Porque o mundo está de cabeça para baixo. É correto o que está acontecendo com os brasileiros? Essa é a pergunta. Você não acha que tem um exagero? Olha, veja bem, nós somos aqui 81 senadores. Aqui do outro lado, 50 metros daqui, tem a Câmara dos Deputados, que tem 513 deputados federais. Vamos lá. Arredondando 600 parlamentares. Eles fazem o Marco Civil da Internet em 2014. Debatem a exaustão, fazem audiência pública, faz tudo, vota. Aí chega no presidente da República, é aprovado, chega no presidente da República, o presidente da República sanciona. 2014. Nós estamos 10 anos depois, 2024. Aí agora, o STF tira a inconstitucionalidade para julgar, 10 anos depois do que todo o processo legislativo que custou dinheiro para o seu bolso, brasileiro e brasileira. Porque o nosso salário não é barato, as nossas equipes têm um custo que você paga. Assessoria, essa luz aqui, toda a estrutura de carro, de pagamentos, tudo de fornecedores, você que paga. Só o Senado são 6 bi, B de bola e de índio, 6 bilhões de reais. Você que paga, a gente faz o nosso trabalho. Aí vem no oportunismo do STF, cumprindo uma promessa de ameaça que o Flávio Dino fez. Lembre-se, no ano passado, o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, simplesmente, ele vem numa entrevista coletiva e diz o seguinte: se o Congresso
não regular as redes sociais. Nós do governo Lula vamos fazer, ou o Supremo Tribunal vai fazer. O governo Lula até que tentou. Montou ali o Ministério da Verdade, com Procuradoria de Defesa, nomes bonitos. Montou uma estrutura para censurar, para controlar os brasileiros. Não é à toa que eles não gostam da liberdade de expressão. Você viu que o diretor da Polícia Federal se negou a dar entrevista para a Folha de São Paulo. Eles não gostam de imprensa. É a mentalidade do governo Lula, a mentalidade ditatorial, que hoje está alinhada com o STF. São os fatos, não sou eu que estou, são fatos. E aí, olha só que coisa impressionante. A gente faz todo esse processo de uma lei, aí o STF agora, no casuísmo, para cumprir a ameaça do Dino, que só não foi feita pelo governo Lula porque houve uma reação da sociedade brasileira, e o Congresso não passa PL de censura aqui de jeito nenhum, aí agora o STF vai fazer mais um abuso, vai fazer mais um ativismo judicial daqueles que desrespeitam dia sim, dia não a nossa Constituição. Eles é que estão mandando no Brasil. Para que esse Congresso aqui? Vamos combinar. Para que esse Congresso? Para que esse custo para você? Se o STF dá as cartas e o Senado, que seria o único que poderia fazer alguma coisa para barrar esse ativismo judicial, esses abusos, essas interferências no poder sobre os outros no Brasil, especialmente sobre o Congresso, não faz nada. Por omissão, não delibera um pedido de impeachment. Só eu tenho 3 aqui nessa mesa. Tem mais de 60. E o Senado se acovarda. O Senado acaba manchando no seu bicentenário, desmilinguindo a democracia no Brasil porque está inerte. Agora, eu quero passar um áudio aqui para vocês, para ver o nível que nós chegamos nesse julgamento que está no Supremo, lá do Marco Civil da internet, que eles querem fazer o controle da rede social e a censura. E nós vamos entender por quê. É para o projeto de poder ou é para se blindar de críticas? Porque eles são os bonzões, os bons. E não pode ter crítica, mas fazem aberrações o dia inteiro. Está aqui, ó. Vou passar para vocês. Nós podemos entender que aquilo que aquele policial fez em São Paulo, na ponte, que desde ontem está sendo repetido nas televisões brasileiras, nos telejornais, é uma liberdade de expressão? Se nós levarmos a liberdade de expressão ao absoluto, ele estaria protegido pela liberdade de expressão. A liberdade de expressão abarca qualquer expressão? O marido que bate na mulher dentro de casa e ainda vai na frente do juiz, e todos nós sabemos relatos disso, e depõe: doutor, eu não bato em mulher. A ministra Carmen Lúcia outro dia lembrava esse episódio aqui no café conosco, de um juiz do interior que contou a ela esse caso. Doutor, eu não bato em mulher não, mas o senhor está sendo acusado aqui de ter batido na sua mulher. Ah, mas essa é minha, é a minha mulher. Mas eu não sou violento, eu não saio por aí batendo nas mulheres, não. Mas essa é minha. Isso é liberdade de expressão. Se nós levarmos o absoluto liberdade de expressão, tudo está permitido. Parece brincadeira, mas você ouviu. É como colocou o Deltan Dallagnol. Nunca, jamais, em nenhum lugar algum, em nenhum momento, ninguém cogitou que o direito à liberdade de expressão engloba também jogar pessoas de ponte, espancar esposa, só na cabeça do Toffoli, do ministro Toffoli. Olha a comparação absurda, estapafúrdia que ele fez para justificar a censura.
Cadê a racionalidade? Cadê o bom senso? Cadê as pessoas de bom senso nesse país para chegar e dizer, ó, tá aí, eles não têm nem argumento. Mas querem calar você. Querem jogar uma pá de cal no restinho de democracia que a gente ainda pode ter. Essas declarações, com analogias referentes à liberdade de expressão, são tão absurdas do ministro Toffoli que jamais chamariam a atenção se fossem ditas por alguma pessoa que tivesse com sinal de embriaguez e fosse um ignorante jurídico. Nós estamos falando de um voto de um ministro do Supremo, pessoal. Um dos julgamentos mais arbitrários da história do STF, pois tem um duplo objetivo: controle das redes sociais e legitimação da censura no Brasil, ferindo de morte a nossa Constituição. Essa mesma Constituição exige apenas duas condições essenciais para que uma pessoa possa ser indicada para a Suprema Corte brasileira. Sabe qual é a primeira? A primeira é o notório ou notável saber jurídico. Isso significa, na visão dos constituintes, que não basta apenas a formação superior em direito. É muito mais do que isso. Trata-se de um conhecimento acima da média, demonstrado ao longo da vida. A segunda condição é a reputação ilibada. Novamente, os constituintes quiseram destacar que essa pessoa deve desfrutar, no âmbito da sociedade, de uma reconhecida idoneidade moral. Ou seja, qualidade de uma pessoa íntegra, sem manchas na vida, em outras palavras, incorruptível. Essas últimas declarações, completamente desconexas do ministro, vêm corroborar que ele não atende à condição definida pela Constituição, pois sua carreira jurídica foi limitadíssima como advogado do PT. Essa fala dele expõe, escancara um despreparo completo. Ele comparou alho com bugalho, banana com melancia. Ele comparou coisas que não têm relação. O Toffoli também ganhou uma péssima notoriedade quando anulou as condenações de Marcelo Odebrecht e do empresário Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS. Ambos foram os principais colaboradores da Lava Jato e, como réus confessos, aceitaram devolver aos cofres públicos mais de 10 bilhões de reais que roubaram do povo brasileiro. O Toffoli foi lá e anulou. Ou seja, esse dinheiro caiu do céu. Daqui a pouco, esse dinheiro desviado, nós vamos ter que devolver para os caras que desviaram, porque esse dinheiro voltou para o Brasil. Além disso, foi Léo Pinheiro, senhor presidente, que apresentou as principais provas materiais e testemunhais sobre o escândalo do triplex do Guarujá, que levou à condenação do Lula. Sim, do presidente da República hoje no Brasil, que foi condenado em 3 instâncias. A gente não pode esquecer isso. Quando a gente fala isso lá fora, as pessoas não entendem como é que é. Foi condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, Lula. Detalhe, por dezenas de juízes. Na primeira instância, que um colega nosso sentenciou, o Sérgio Moro, quando chegou na segunda, aumentaram a pena porque viram que tinha coisas mais graves, que mereciam a pena maior. Aí, por um malabarismo jurídico, o STF resolve por um CEP. Por um CEP. Ou seja, não diz que ele foi absolvido, o processo apenas foi invalidado porque foi feito no lugar errado. Mas está lá, o nome de Lula é citado em centenas de vezes em delações premiadas. Isso ninguém apaga da história, não. Isso é a verdade sempre triunfa, tá? Mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre triunfa. É a história da humanidade que mostra isso. E o bem vai prevalecer, a justiça vai prevalecer. Agora, senhor presidente, foi justamente o Marcelo Odebrecht o responsável pela organização de um departamento em sua empresa
exclusivamente para administrar o pagamento de propina. O que é que você precisa de mais sinal? E ele dava os codinomes aos políticos corruptos. Um dos codinomes que teve a maior repercussão até hoje foi o amigo do meu pai. Adivinha? Puxa na história. 2019, o amigo do meu pai. A gente chegando aqui no Senado, começa a ver o enterro da Lava Jato a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal, que deveria avançar com a Lava Jato. Tinha dever moral de avançar nessa nação, um trabalho feito por funcionários públicos exemplares da Justiça Federal, delegados da Polícia Federal, promotores públicos. Mas não, retrocedeu. Senhor presidente, para encerrar, muito incomodado com a liberdade de expressão dessa verdade, nós vimos aqui, em 2019, se criar o famigerado inquérito das fake news. Tudo começou, o momento de sombra, de treva que a gente vive hoje, começou, você vai entender por quem, em 2019, com o famigerado inquérito das fake news, também conhecido como inquérito do fim do mundo. E o Toffoli, como presidente naquela época do STF, indicou Alexandre de Moraes, com poderes inéditos na jurisprudência brasileira, para denunciar, para investigar, para julgar, para condenar, se transformando num verdadeiro censor nacional, instituindo aí uma ditadura da toga no Brasil que só vem se agravando. Uma escalada antidemocrática que nós estamos vendo no Brasil e que eu, junto com outros parlamentares aqui do Senado e da Câmara, estamos denunciando nos 4 cantos do mundo. E vamos continuar denunciando até que o sol da liberdade, da democracia, volte a iluminar os corações do brasileiro que está com medo dessa ditadura, mas não vai se dobrar, não vai baixar a cabeça, porque nós temos os filhos e netos para honrarmos as futuras gerações desse país, para que elas tenham um futuro brilhante. Deus abençoe, muita paz, muito obrigado, senhor presidente.